Eu me chamo Alana Beckmanovo, eu sou formada em dança pela Universidade Federal de Santa Maria, bailarina e professora de dança. Atualmente eu pesquiso a contação de história como mediadora para aula de dança com crianças. A contação de história eu acho que eu utilizo ela como um ponto de partida para a minha relação com as crianças. Então eu levo a contação de história para a sala de aula para a partir dela a gente poder recontar, recriar a história, dançar ela e aí construir esse diálogo não só oral, mas também a partir do movimento, né? E perceber o movimento das crianças, como que elas se relacionam com os personagens, com os objetos que são levados para essa cena, para essa dança e para essa aula, né? As crianças são e devem ter consciência de que são protagonistas das suas histórias. Elas que vão contar quem elas são, o que elas querem. E aí a contação de história, ela é muito rica, porque na contação de história elas vão trazendo o repertório delas, as imagens delas, e isso também vai dizer de quem elas são, de como elas percebem o ambiente da história, de como elas percebem o mundo que elas estão inseridas. Então é muito rico e é muito importante essa contação, essa troca, para elas ampliarem também o olhar delas e para elas saberem falar delas mesmas. Eu me chamo Flávia Vale, eu sou professora da graduação em dança e da pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho com diversas disciplinas, mas algumas delas que eu tenho dado bastante ênfase são as disciplinas que trabalham com dança e educação. Eu sou interessada por todos os modos de ensinar e aprender dança. Eu acho que um professor faz toda a diferença na vida de uma pessoa para ela gostar ou não de dança. Eu sou a Thaís Ferreira, eu sou professora da Faculdade de Educação aqui da URGS, estamos aqui no pátio agora nesse momento. E eu sou professora de teatro há muitos anos. Semana que vem eu faço 20 anos de ensino superior, 20 anos que eu sou professora no ensino superior. A Alana me convidou então para falar um pouco sobre a minha relação com a contação de histórias e eu vou começar lá pela minha infância, porque eu acho que é nesse lugar que se encontra a contação de histórias. Eu fui uma criança que felizmente escutei muitas histórias. E eu acho que isso foi determinante para todas as escolhas que eu fiz na vida. As escolhas profissionais, as escolhas pessoais, a contação de histórias que acontecia no âmbito doméstico. Minha mãe, minhas avós, meu avô paterno, uma tia que era minha vizinha, a outra vizinha. Eu cresci num ambiente de pessoas que gostavam de contar histórias. Contar histórias das mais variadas, desde histórias fantásticas a histórias tradicionais, a histórias vinculadas à fofoca do dia a dia, do lugar onde eu cresci numa cidade do interior, num bairro em que todo mundo se conhecia, e essa oralidade toda, ela me constituiu, não tenho dúvida nenhuma, e eu sempre fui uma criança que gostou de contar histórias para as outras crianças, então isso que me constituiu subjetiva e identitariamente acabou me levando para outras possibilidades que aí tem a ver com processos de escolarização. E nesse sentido eu acho que contempla esse projeto da Alana. Então, quando eu chego na escola, na educação infantil, eu vou estudar numa escola que era um instituto de educação estadual, chamado Cecília Meirelles. E nessa escola, então, acontecia a formação de professores a nível médio, né? Na época, eram as normalistas. E essa escola tinha uma presença muito forte da contação de histórias. Então, a contação de histórias é essa mais tradicional, com ferramentas mais tradicionais ligadas
ao nosso imaginário da educação, os aventais, os objetos, as imagens tridimensionais, enfim, com vários artefatos e ferramentas. A gente tinha toda semana na escola contação de histórias. A gente tinha contação de histórias e a gente tinha aula de teatro. E a gente tinha uma biblioteca maravilhosa que era frequentada por nós desde os 4 anos de idade, semanalmente. E nós retirávamos livros e levávamos para casa. E se criava dentro da comunidade esse tipo de pequeno ritual que tinha a ver com os pais contarem as histórias do dia a dia, contarem as histórias tradicionais e também contarem as histórias dos livros. Então, toda uma relação na minha vida que se constituiu com a literatura e com o teatro, que foram as escolhas profissionais que eu fiz, tem a sua raiz e tem o seu alicerce, a sua base nessas vivências como ouvinte e com a contação de história na minha infância. E as escolhas profissionais que eu fiz têm a ver com isso, né? Todas elas. Para minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi no programa de pós-graduação em artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu realizei oficinas com crianças de 6 e 7 anos, então o primeiro ano do ensino fundamental, em uma escola municipal aqui da cidade de Rolante. E aí, nessas oficinas, a gente fez a contação de história de 2 histórias. A primeira delas foi escolhida por votação entre a turma, e a segunda eu levei para eles na tentativa de ampliar talvez os movimentos, mostrar outras narrativas. E a partir dessa experiência das oficinas, eu pude perceber como esse espaço de escuta e de diálogo faz as discussões que são muito importantes para a educação acontecerem de uma forma muito orgânica. Então, as crianças, elas tinham contato com a história e a partir desse contato elas já se questionavam várias coisas de estruturas, de movimentos, de noções, de papéis na sociedade. Então, elas já traziam esse questionamento que é muito comum, né? Muito presente na infância, essa vontade de questionar, a necessidade de questionar, de entender tudo que está à sua volta. E a partir desse questionamento também entendendo aspectos que fazem parte da gente, né? E fazem parte da educação, então... A dança na escola, para mim, ela é importante porque ela vai trabalhar muito com a tua expressão corporal, né? Com o teu movimento do corpo. E eu acho que quanto mais movimentos possíveis tu tiver, mais um leque maior de repertórios de movimentos tu tiver, melhor, porque tu vai ter mais possibilidades de interagir com o mundo, né? O teu corpo, o teu movimento é quem tu é. E uma vez que tu trabalha com esses movimentos, tu trabalha a consciência corporal, tu trabalha esse repertório, tendo ele mais disponível para ti interagir com os outros e com o mundo, é melhor. Então a importância do movimento corporal, para mim, dentro da escola, é essencial, tanto porque a escola é uma vida onde a gente fica muito tempo sentado, né? Mas também porque por causa dessa ênfase do corpo em movimento que a dança vai dar. Você lembra como é que eram nossas aulas de dança? A gente lia tu lia a história, tu passava pra gente olhar e a gente fazia a dança dos livros. A gente se movimentava, lia as histórias, fazia um monte de coisa. Também a gente dançava, usava saia. E também a gente gostava muito das aulas. Porque a gente fazia uns movimentos. Não sei. E dança em movimento? Aham. É, né? A gente sempre fazia isso daqui. É? Eu acho que uma vez tu leu um negócio do povo. E você lembra como é que a gente fez a movimentação? Sim. Passo grande dos ursos. Fizemos o neném, sabe o urso neném? E também fizemos a mamãe andando, o papai. E o que você imaginava quando você criava, quando você dançava a partir das histórias? Eu pensava que a gente podia fazer um teatro. É?
Sim, muito legal. Bom, o meu trabalho, então, como pesquisadora, como professora universitária, é na formação de professores e pensando nas infâncias, principalmente. Eu trabalho há muitos anos pesquisando as artes para as crianças, né, as artes cênicas no geral, teatro, dança principalmente, performance. E há algum tempo também tenho desenvolvido alguns processos práticos aqui junto com bolsistas e alunas e me utilizo bastante dessa relação da palavra e do corpo como possibilidades, e aí da palavra num sentido expandido, não é só a palavra no sentido discursivo, mas é a palavra também como performance, a palavra como ação, a palavra agindo na relação que as pessoas têm com as histórias. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa relação estética e de criação de um imaginário ampliado está muito associado à nossa capacidade de escutar histórias e de narrar a nossa própria história. É muito importante que a gente consiga contar, recontar a nossa história. Isso está vinculado à construção de memória, à construção mnemônica, e isso está profundamente vinculado à nossa capacidade subjetiva e identitária, de quem nós reconhecemos que nós somos. Então, as crianças pequenas, ao escutar histórias, elas vão entendendo organicamente modos de narrar a própria história delas. E as crianças têm a sua história, as crianças têm as suas experiências, e muitas vezes essas histórias, essas experiências não são necessariamente realistas, porque elas vão estar atravessadas de um imaginário que vai sendo enriquecido com a contação de histórias, com a literatura, com o teatro, com o cinema, com as artes em geral. Então, esse espaço entre o que é a capacidade que nós temos de nos narrar, de ressignificar aquilo que a gente viveu e assim de projetar futuros, a gente conseguir se narrar e se contar, tem a ver com projetar futuros, tem a ver com a gente pensar o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, né? E de reconhecer também as coisas que a gente viveu e de modo organizado também trazer esses atravessamentos da nossa imaginação, né? Das possibilidades essas que estão fora também da nossa vida cotidiana. O movimento corporal para a criança, ela é muito importante. A criança, desde pequena, ela vai começar a interagir com o mundo através do seu corpo e através do seu movimento. Então ela vai começar a desenvolver padrões de movimento que vão do simples ao complexo. E conforme ela vai crescendo, é importante que ela vá relembrando esses padrões e complexificando eles e combinando eles, né? Porque o movimento humano, ao contrário do animal, que não perde o seu padrão de desenvolvimento, de movimento, o ser humano, se ele não se movimenta, ele vai empobrecendo o movimento do corpo. Então a dança para a criança, ela vai ser muito importante, porque ela trabalha o movimento, né, e o seu processo do movimento, não necessariamente sua finalidade, mas o seu desenrolar do movimento feito com consciência. A criança, quando ela dança uma modalidade de dança específica, ela vai aprender certos movimentos mais codificados, que vão ser uma gama mais restrita de movimentos. Então é importante que a criança possa, dentro do possível, fazer mais de um estilo de dança ou fazer a dança livre, como algumas pessoas chamam, que é uma dança que explora todas as possibilidades do movimento, ou pelo menos pretende explorar diversas possibilidades do movimento, que são, né, importantes para ela se desenvolver de uma maneira mais completa, mais integral, mais complexa também. E aí, eu acho isso um barato, né? Utilizar esses contos, histórias, narrativas, de tantas outras formas que a Thaís falou, para fazer esse diálogo em sala de aula com uma criança, né? Então eles trazem o repertório que eles têm de vida deles para dialogar com as coisas que a gente traz. E também em casa, né? Quando a gente utiliza a história para conversar, quando a gente conta da nossa vida e abre espaço também para a criança falar das histórias dela. A gente trabalhou na primeira parte da oficina com a história da Caixinhos Dourados e
E aí já começou, né? Prof, tem os personagens da história, a mamãe urso, o papai urso, o filho urso. Ah, tá, sim, como é que são as movimentações então desses personagens? Ah, a mamãe urso tem uma movimentação moderada, o papai urso tem uma movimentação forte, rápida, o filho urso é mais lento. Então, eles já traziam essas percepções que eles tinham dos papéis, que eles traziam da vida deles, né, do repertório deles, para dialogar. E aí, junto com esse diálogo, eles também traziam, mas eu tenho uma outra referência de mãe, eu tenho uma outra referência de movimentação dessa mãe. Então como é a sua referência? E ali, a partir de toda essa questão, não só eles desenvolviam conteúdos da dança, qualidade de movimento, mas também socialização, a escutativa com os outros colegas, e também se interagiam com o que eu trazia de conteúdo em sala de aula e acrescentavam conteúdos deles, o que era muito rico para mim como professora e também para a formação deles em sala de aula. Eu tenho uma amiga, muito amiga e parceira de trabalho, que é a professora Luciana Hartmann, da UNB, e ela trabalha com essa noção de pequenos contadores, né? Das crianças contando as suas histórias, porque a gente conta muitas histórias para as crianças e nem sempre a gente escuta as histórias das crianças. E escutar as histórias das crianças é possibilitar que elas construam as suas próprias histórias de vida a partir dessas narrativas. E nem sempre as histórias precisam ser contadas só verbalmente ou oralmente. Existem N modos de se contar histórias. Dançar é contar histórias, desenhar pode ser contar histórias, a linguagem audiovisual, a linguagem da música pode nos contar histórias e pode narrar histórias e modos de ser e estar no mundo, né?